Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. Hoje a gente vai falar sobre a humanização dos nossos pets. Será que faz bem ou faz mal para eles? Quem nunca se pegou falando coisas do tipo: eu não vou trazer outro gatinho para minha casa porque o meu gato é muito ciumento e aí eu acho que não vai dar certo. Ele tem ciúme de mim, não vai deixar o outro gato chegar perto. Ou então, eu tenho uma rotina durante a semana, agora na quarentena a gente não tá saindo, né? Por mais que já tenha, as coisas teoricamente estão voltando ao normal, não tô saindo ainda. Mas não tem jeito. Chega no sábado, meu gato sabe que eu vou sair à noite, aí ele vai lá no sofá, ou no meu sapato, ou no meu travesseiro e faz xixi por birra, de vingança, porque ele sabe que eu vou sair e aí ele já vai lá e faz isso. Isso também acontece com cães. Então, o meu cachorro, ele só faz cocô fora do lugar quando eu não tô em casa, só para me provocar, porque ele sabe que a gente vai sair, ele vai ficar sozinho, então ele vai lá e faz o cocô fora do lugar, de birra também. E detalhe, quando a gente chega em casa, eu não preciso nem ver o cocô. Eu olho para ele, ele já faz aquela cara de culpa, né, que sabe que fez coisa errada, então, batata, eu já sei que ele fez o cocô fora do jornal, vou lá olhar e o cocô tá na cozinha. Quem nunca falou alguma coisa desse tipo, nunca escutou isso da boca de algum tutor, não fez essas relações com relação aos comportamentos dos nossos gatos, dos nossos cães também. É natural que a gente faça isso, né? Que a gente pense que o nosso gato faz as coisas sob a mesma ótica que nós temos. Faz parte, com todo mundo. A gente vê a atitude de uma criança, a gente interpreta, né? Nossa, eu acho que ela tá fazendo isso, porque ela é mimada, porque o pai não sei o quê, porque a mãe. Naturalmente a gente fica imaginando coisas, né, sob a nossa ótica, os nossos princípios, aquilo que a gente acredita e a gente projeta isso para os outros indivíduos. Só que se eu estou falando de uma criança, né, tudo bem, é a mesma espécie, então a gente está falando aí de comportamentos que têm um padrão. Mas aí a gente acaba projetando para os cães e para os gatos. E é nesse momento que a gente pode sim ter problemas. Não dá para a gente falar que a humanização é só boa ou que ela seja só ruim. Não é assim, não pode humanizar e ponto final. Ou então, tudo bem humanizar, fica sossegado, não tem problema. A gente precisa sempre andar no caminho ali do meio, a gente tem que ter bom senso e ficar no meio termo. Tem sim um lado bom de humanizar e um lado ruim de humanizar. É sobre isso que a gente vai discutir aí nesse vídeo. E por que será, né, que isso acontece e vem acontecendo com maior frequência? A nossa relação com os nossos pets mudou de uns anos para cá. Então, os nossos gatos, os nossos cães, eles não são mais aqueles animais criados distantes. Por mais que a gente tivesse, né, um gato, ele não ficava dentro de casa, ele ia e voltava quando bem entendia, não tinha ração, não me preocupava em dar comida, o banheiro dele era onde ele quisesse. Os cães eram animais que ficavam no quintal, comiam restos de comida, enfim. Eles estiveram, né, sempre em convívio com os humanos, mas a forma de enxergar era um pouquinho diferente. Com o passar dos anos, essa convivência foi ficando cada vez mais próxima, cada vez mais íntima. Da forma que a gente vive hoje, né? Então, muita gente, por exemplo, mora num apartamento, vai levar o seu bichinho para dentro de casa, ou mesmo quem mora em casas, esses animais muitas vezes ficam dentro da nossa casa, num convívio muito próximo, dormem com a gente, comem no mesmo horário, estão ali no sofá quando a gente está assistindo televisão. Então, hoje, a gente entende que eles fazem parte da família.
o cão, o gato, ele não é mais só o cachorro e o gato, como na época dos nossos avós, por exemplo. Eles são integrantes, né, daquela unidade familiar. Eles fazem parte realmente dessa família. Então, naturalmente, né, essa proximidade vai fazer com que a gente observe mais o nosso gato, por exemplo, que a gente procure entendê-lo mais, mas aí muitas vezes a gente acaba projetando nele aquilo que a gente acha que é, porque é a nossa forma de enxergar o mundo. Isso acontece sim de forma natural, então é importante a gente ter só consciência para trabalhar isso da forma correta. E a evolução, né, do próprio mercado pet, por conta dessa proximidade, dessa intimidade, está acontecendo aí de uma forma muito rápida. Então, hoje a alimentação dos nossos gatos, dos cães também, está cada vez mais especializada. A gente tem tudo para eles, né? Produtos feitos especificamente para os gatos, com pesquisa científica. A própria medicina veterinária vem aí também melhorando técnicas de diagnóstico, de tratamento. A gente estuda muito mais, tem muito mais informação, justamente porque agora eles são da família. Esse é um processo que vem acontecendo naturalmente. Eu acho que, né, daqui para frente vai ser cada vez mais assim. Esse é um lado bom, né? A gente ter aproximado eles da gente, né? Ter fortalecido esse vínculo e todos esses avanços que a gente vê acontecendo, isso é positivo, né? Isso faz com que a gente cuide melhor dos nossos gatos. Então aí a gente pensa, né, no que seria bacana para eles. Tem estudos científicos que falam dos benefícios para os seres humanos de ter um animal de estimação. A gente sabe que isso reflete na saúde. Às vezes pessoas que têm determinados problemas psicológicos ou não, mesmo físicos, né, clínicos, quando eles têm contato com animais de estimação ou quando essas pessoas têm em casa um bichinho de estimação, isso deixa a pessoa mais saudável física e psicologicamente. Na quarentena, a gente viu muito isso na prática, né? A gente sempre falou isso, né? Que, não, ter um bichinho é muito bom, faz bem, por que você não tem um gatinho, né? É tão bom pra gente. A gente sempre conversou dessa forma. Mas agora que nós passamos por esse isolamento social e a forma como a gente vive, né, a nossa sociedade, como ela vem se desenvolvendo, nós estamos cada vez mais isolados ali no nosso mundinho, não é? Sempre no celular, não necessariamente a gente dá tanto valor para estar junto de pessoas, de amigos. Nosso mundinho está ficando ali restrito à nossa casa, só aquelas pessoas que convivem realmente todo dia com a gente. Ou às vezes você não convive com ninguém, você mora sozinho e acaba tendo bichinho de estimação. Isso tem acontecido naturalmente, mas agora na quarentena isso se intensificou. Muitas pessoas que já estavam ficando angustiadas, estavam realmente ficando mal de ficar isolado, de não poder ver ninguém, né? De só falar por rede social, por ligação, pelo WhatsApp, viram ali no seu gatinho ou no seu cão uma forma de se sentir melhor. Algo que fortalecesse, que desse ali mais ânimo, mais coragem para a gente enfrentar essa questão de isolamento. A gente vê isso. E o ser humano não é um animal que vive sozinho. Nós somos gregários naturalmente, né? A gente gosta, a gente interage socialmente. Claro que cada indivíduo tem a sua particularidade, mas na nossa natureza nós somos gregários. E esse isolamento, ele acaba sim trazendo algumas consequências para a maioria das pessoas. E aí a gente vê no nosso animalzinho de estimação a saída, uma solução. E aí sim a gente para então para pensar nessa questão de humanizar. Então eu tenho esse gato dentro de casa, ele é meu filho, ou irmão, ou neto, ou sobrinho, né? A gente chama eles assim e trata eles dessa forma. E o que é positivo nisso? O que é negativo nisso? É isso que a gente vai entender agora. O que é bom nessa relação, né? Nessa intimidade maior e enxergar esse gato como um familiar?
justamente essa consciência. Eu consigo me colocar no lugar dele. Eu entendo que ele tenha dor, que ele tenha desconforto, que ele precisa de questões psicológicas sendo atendidas. Se eu fiquei estressado na quarentena, por que o meu gato não ficaria estressado na quarentena? A gente consegue realmente ter empatia por ele, se colocar no lugar. E aí a gente só precisa saber exatamente o meio termo. Como eu me coloco no lugar desse gato? É esse o raciocínio que a gente tem que ter. Mas a gente enxerga eles de uma forma diferente. Conhecendo mais, a gente cuida melhor, né? A gente entende que eles precisam de cuidados, que eles dependem da gente, e todos esses benefícios que a gente veio falando, né? Todos esses avanços, a gente traz aí para os cuidados, para o dia a dia, para a rotina do nosso gatinho. Para o gato, qual é o benefício que ele tem? Justamente isso, ele tem atenção, ele tem as necessidades sendo atendidas, uma nutrição de qualidade, um manejo adequado, o enriquecimento ambiental. Então ele está ali dentro de casa, mas ele começa a ter tudo o que ele precisa. Ele pode manifestar os comportamentos de uma forma mais natural, porque nós somos mais conscientes. Esse é um ponto que agora também as pessoas estão entendendo mais, os tutores de gatos estão muito mais atentos, justamente porque não é só ele ter comida, água e uma caixinha de areia. Tem todo um restante aí que eu preciso tomar cuidado, que eu preciso atender. O meu ambiente, né? Se ele tem realmente um enriquecimento, a quantidade de recursos para ele, as relações, como é que os gatos se relacionam, como é que eu resolvo conflitos, relação entre o tutor e o gato. Toda essa compreensão vai fazendo com que a gente melhore essas condições. E esse vínculo, né, esse amor que a gente tem por eles, que se reflete nesses melhores cuidados, isso é positivo para o gato. É o lado bom deles fazerem parte da nossa família, deles serem agora os nossos filhos, né? A gente pensar aí de uma forma mais humanizada. Isso é positivo, é o que é dessa forma que eles estão ganhando com esse relacionamento. E qual seria o lado ruim? É justamente a gente passar do ponto, é o excesso, o exagero. Então, nossa, Carol, legal, a gente se coloca no lugar do nosso gato, então a gente passa a atendê-lo melhor, porque eu entendo o que ele está sentindo. Só que eu não posso projetar como eu enxergo o mundo na cabecinha desse gato. Então, essas comparações, o meu gato faz isso por ciúme, por vingança, por birra, ele sabe que eu vou sair e aí ele já faz determinada coisa que eu não gosto. Isso é muito humano. A gente precisa entender o que é natural do nosso gato, quais são os comportamentos naturais, as necessidades básicas dele, e como ele processa todas essas informações. O que realmente o seu gato sente? Quais são os tipos de emoções que ele tem? Porque aí sim a gente se coloca no lugar dele de uma forma positiva até um limite. Fazer essas comparações, às vezes a gente fala e fala, Carol, mas isso é bobagem. Eu falo que meu gato tem ciúme, mas qual é o problema? Falo que ele está fazendo alguma coisa de birra, mas qual é o problema? O problema é que muitas vezes o gato está manifestando algum desconforto e a gente está fazendo essa interpretação humana e não necessariamente trata esse gato, cuida do que precisa ser cuidado, melhora as condições, procura ajuda. A gente parte do princípio que é vingança, que é ciúme, que é birra e fica por isso mesmo. Então aí seria o exagero, esse seria passar do limite, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Excessos também na questão da gente enxergar os gatos como os nossos filhos humanos. Cada vez mais pessoas não têm filhos ou têm poucos filhos, às vezes têm os filhos já saíram de casa e aí agora a gente tem um gatinho e eu projeto essa sensação do filho nesse gato. Brincar, falar, filho, vem aqui, a mãe, não sei o que, tudo bem, não tem problema nenhum, né? A gente
mimar um pouquinho o nosso gato, porque é meu filhinho, tudo bem, mas lembra de novo, olha o excesso, olha o limite. O que é esse mimo? Ah, não, ele pode dormir na minha cama, pode ficar, né, onde eu estiver, eu não me incomodo. Mas será que o mimo é comer tudo o que ele quer a qualquer momento? Isso a gente vê bastante para os cães, né? Então, os cães comendo de tudo a qualquer momento, em qualquer quantidade. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, eu não me incomodo com nada, deixa ele, né? A vontade é dele, ele faz o que ele quer. Eu quero que ele tome banho, porque, né, se ele é meu filho, ele vai dormir na minha cama, ele precisa tomar banho. Só que como é esse banho, né? Será que ele realmente tem essa necessidade? Ele tem indicação para isso? Você quer dar banho toda semana, ele vai para o pet shop, vai passar perfume, shampoo extra cheiroso, uma hidratação toda vez que ele for tomar banho, e aí sai perfumado, sai com talquinho, com lacinho, com roupa, com sapatinho, guiso na coleira, coisinhas coladas. Isso é exagero, isso é excesso. Aí sim você precisa parar, né, e falar, bom, o que seria natural para o gato? Ele gosta de cheiro? Ele gosta de ficar perfumado? Não, o perfume é legal para nós. Então, aí sim a gente pode estar colocando o nosso gato numa situação de estresse, numa situação de desconforto. Ele pode estar ali de um jeito que para ele não é legal, que não é natural e que ele não gosta disso, que ele não se sinta bem. E se a gente estimula esse gato dessa forma, né, de uma forma negativa para ele, isso pode sim ter reflexos na saúde desse gato, no dia a dia, nos hábitos, tanto na saúde física como na saúde psicológica. Se eu tenho esse gato sob estresse crônico, eu vou ter problemas. Então, de repente, mas Carol, eu não levo meu gato no pet shop, né? Não, nada disso. Mas às vezes a gente impõe uma situação para eles, além desse exemplo, né, do banho, do perfume, porque isso é muito claro para a gente, mas a gente impõe a esse gato uma situação que na nossa cabeça funciona, que está tudo certo. Por exemplo, um espaço extremamente reduzido, sem o enriquecimento que ele precisa. Esse gato fica sob estresse, ele fica entediado, ele não fica legal. E isso de forma crônica vai refletir na saúde do gato, clínica e psicologicamente. Então aqui eu tenho o lado ruim da humanização. Essas interpretações humanas de comportamentos, de sentimentos e querer impor para o nosso gato hábitos e situações que são nossas, né? Que nós fazemos, que pra gente está tudo bem e que para a natureza dessa espécie não é legal. Esse é o bom senso, né? Esse é o crivo. Até onde você tratar o seu gatinho como seu filho, né? Como alguém da sua família, vai ser positivo para ele também. E a partir de onde isso vai ser deletério para esse animal, tá? É assim que a gente precisa pensar. Claro que muitas dúvidas surgem, né? Algumas pessoas defendem, a gente tem aí uma discussão acerca desse assunto, né? Alguns posicionamentos, mas quando a gente percebe que tem alguma coisa refletindo negativamente na saúde do nosso pet, não tem muito o que discutir, né? Ele tá mostrando que não tá legal. Então essas dúvidas, né? O que fazer, o que não fazer, como fazer, será que eu tô exagerando? Conversa com a gente, escreve, deixa comentários nos nossos vídeos, manda mensagem, pode ser por direct também, se você não quiser colocar na rede social. Fica à vontade para conversar com a gente e para conversar com os outros gateiros, né? Como será que as pessoas estão se relacionando aí com os gatos? Essa troca de informação é muito importante. Quanto mais a gente falar desses temas e desses assuntos, mais a gente traz consciência. O outro lado também não é legal, né? Então, de repente, a gente tem pessoas que falam assim, não, o gato tem que ser gato, o cachorro tem que ser cachorro. Mas o que significa ser gato e ser cachorro? Geralmente, o gato ser gato significa ele cuidar da vida dele sozinho, entre aspas.
Então, ter acesso à rua, eu não vou castrar meu gato porque ele tem que ser assim, inteiro, coitado, vou castrar. E esse gato fica perambulando por aí, emprenha um monte de gatinhas que vão ter filhotes na rua, sofre acidente, tem problema, fica pela vizinhança, porque meu gato tem que ser gato. Não, ele come qualquer coisa, não precisa, não tem frescura, não tem o que dar ração, não vai no veterinário também, porque ninguém bota a mão nesse gato. Aí já é um exagero, né? Para menos. A gente não está oferecendo para ele o que ele precisa. A gente não está sendo responsável por esse animal, né? Cuidando dele. A gente tem que lembrar que os gatos, os cães, qualquer outro animal doméstico, eles são nossa responsabilidade. A gente precisa cuidar. Eles dependem sim dos nossos cuidados, da nossa atenção. E dependem de cuidados veterinários, né? De manutenção, de manejo adequados. Isso é nossa responsabilidade. Então, nem 8, nem 80, né? Nem muito menos e nem excedendo, exagerando. Se você vai sempre ali pela linha do meio e tenta entender como o seu gato pensa, né? Como ele interpreta o meio em que ele vive, fica mais fácil de você não exagerar, tá? De você não forçar muito a barra aí e realmente ter um reflexo negativo dessa humanização. Certo, pessoal? Acho que muitos de vocês já pensam bastante nisso, né? Como eu disse, a nossa relação com eles está mudando e a gente está cada vez mais consciente, né, daquilo que eles precisam, do que é nossa responsabilidade. Eu vejo isso no dia a dia, né? Cada vez mais os gateiros extremamente preocupados e querendo oferecer aí para os gatinhos mais bem-estar, mais qualidade de vida, e isso é muito legal. Eu acho que daqui para frente a gente só vai progredir, né? Só vai melhorar, só vai vir coisas aí boas, mais estudos, realmente mais estrutura e mais consciência com relação aos nossos gatinhos, certo? Então, compartilhe aí essas dicas, essas informações com os gateiros que vocês conhecem. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Deixa suas dúvidas, suas sugestões. Muito obrigada por vocês assistirem e até a próxima.